Bom dia, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabendo, meus irmãos, que o Senhor tem cuidado de nós ao levantarmos nesta manhã e já sabemos que a misericórdia do Senhor nos alcançou. Louvo a Deus pelas suas vidas, tenho orado pela vida dos irmãos, para que na perfeita vontade de Deus, esta pandemia venha terminar, para nós podermos voltar às nossas vidas ao normal, vir a IBD, como nós estamos fazendo, gravando esta mensagem para a nossa IBD, desta manhã de domingo, mas o bom mesmo seria se estivéssemos todos no templo e podendo estar juntos uns com os outros. Espero, irmãos, que até o fato ocorrido do nosso afastamento das programações da igreja cria nos nossos corações, de um modo geral, de todos os irmãos, o desejo de estar na casa do Senhor. E, infelizmente, eu vejo que muitos, ao contrário, estão, parece que mais enfraquecidos, menos desejosos de estar juntos com os demais irmãos, já que nós temos reunião de oração na quarta-feira, presencial, temos o culto de hoje à noite, também presencial, e sentimos a falta de muitos irmãos. Entendemos que alguns, por motivo de saúde, por outros motivos, não podem vir, mas os demais que tiverem condições e podem vir, seria bom nós termos a presença de todos. Mas vamos continuar orando e continuar colocando diante de Deus para que o Senhor venha fazer a sua perfeita vontade nas nossas vidas. Meus irmãos, nesta manhã, quero compartilhar com vocês um texto bem conhecido dos irmãos e que vai servir para a nossa meditação da manhã. E o tema da mensagem: a minha confiança vem do Senhor. E quando eu falo a minha confiança vem do Senhor, nós também vamos aqui debater um pouquinho sobre aqueles que confiam em si mesmos. Muitas vezes nós vemos pessoas determinadas a dizerem: eu trabalho, eu me sustento, eu faço, eu aconteço. Então, eu dependo de mim, não dependo de Deus. E, infelizmente, essas pessoas esquecem que vem o peso da idade, e quanto mais com idade a gente vem sobre nós, a gente vai se sentindo mais enfraquecidos, vem uma enfermidade e outras coisas mais que ocorrem. Portanto, desde a meninice até a longevidade de nossas idades, nós temos que estar totalmente dependentes do Senhor. E aqui, pensando no texto, eu gostaria de usar Lucas 18, os versículos 9 a 14. Vamos fazer a leitura e depois nós vamos discorrendo. A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola: a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Quando o Senhor Jesus Cristo nos conta esta parábola, ele tinha um público-alvo, os que confiavam em si mesmo. Vejo, meus queridos irmãos, que o fariseu, ao colocar aqui as suas boas ações, ele se achava merecedor.
Estes grupos se acham ou se julgam melhores do que os demais. Infelizmente, meus queridos irmãos, é dentro das igrejas que nós vemos esse tipo de atitude, esse tipo de pessoas, por ser membros de uma igreja, eles se julgam melhores do que os demais, por eles trabalharem na obra e na causa do Senhor, se julgam melhores. E uma pergunta tem que ficar para o nosso pensamento: nós trabalhamos para a obra do Senhor ou nós trabalhamos para o Senhor da obra? Porque quando nós trabalhamos para a obra do Senhor, é natural que venhamos a nos engrandecer. E isso tem ocorrido de muitos e muitos meios. Muitas pessoas se julgam que são merecedoras porque as suas obras são boas. E a questão é, nós precisamos e devemos trabalhar para o Senhor da obra. E quando nós começamos a trabalhar para o Senhor da obra, nós dependemos mais e mais. O fariseu era o religioso da época. E o próprio Senhor os repreende em outras ocasiões. Este grupo se tornou inimigo mortal do Senhor Jesus. Eles fizeram de tudo para perseguir o Senhor e iam onde Jesus ia no seu ministério, na sua jornada, e eles iam com um único objetivo: procurar alguma falha ou ver aonde podiam pegar Jesus. João Batista chamou esses mesmos, os fariseus, de raça de víbora. E o Senhor Jesus foi mais além. Chamou-os de sepulcros caiados, devoradores das casas das viúvas, hipócritas e guia de cegos. Com certeza, Jesus se tornou o maior inimigo deles. Eles se julgavam justos e se diziam filhos de Abraão, onde também houve uma discordância entre eles e Jesus, quando Jesus diz: olha, dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Porque eles se achavam, por serem da descendência de Abraão, legítimos, puros e merecedores de toda a graça de Deus. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Ou seja, Jesus veio para os judeus. A Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus veio para buscar os seus que estavam perdidos. Mas, infelizmente, os seus não o receberam. E daí, louvado seja Deus, o Senhor Jesus abriu as portas do Evangelho para os gentios, para os estrangeiros, para nós. E nós fomos presenteados com a salvação pela falta dos fariseus não aceitarem. É bem verdade, nós entendemos também que se os fariseus ou se os judeus aceitassem o Evangelho, Jesus iria também atrás de outras ovelhas que não fazem parte do aprisco, que somos nós. Outras ovelhas que não fazem parte do povo judeu, somos nós. E Jesus também iria buscar aqueles que estavam perdidos. Hoje, meus irmãos, quantos fariseus, quantos religiosos estão por aí se julgando justos, achando-se tão importantes, e eles até pensam, é Deus quem precisa deles, não eles que precisam de Deus, mas eles são tão importantes que Deus precisa deles. O que faz ou pensa é o fariseu. Veja aqui os versículos 11 e 12. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Roubadores, eles fazem o julgamento. Homens roubadores, homens injustos, homens adúlteros, e nem como este publicano. Irmãos, o publicano era aquele judeu que trabalhava para o Império Romano.
O publicano era o judeu que cobrava os impostos para o Império Romano, para César. E eles eram considerados inimigos dos demais judeus. Mas o publicano, ele chegou diante do Senhor com uma outra atitude, não como a do fariseu, que se achava e depositava a sua confiança em si mesmo. E vamos ver aqui a atitude do publicano no versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Amados irmãos, querida igreja, nós temos que ter a humildade de reconhecermos a nossa atitude, de reconhecermos como nós somos pecadores, falhos. Nós temos que ter a humildade de olhar para o passado. O apóstolo Paulo, na sua jornada, ele sempre lembrava do que ele era, do Saulo. Lembrava porque ele sabia que as atitudes que ele tomara, e ele era um fariseu. Paulo também foi da classe dos fariseus. E ele agia, na visão dele, com justiça, por temor e amor à religião, perseguindo, matando, prendendo. E ele sempre olhava para si e, mesmo sendo salvo, lavado e remido dos seus pecados, mas ele olhava com tristeza e, digamos, até com vergonha do seu passado. E ele próprio diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Irmãos, é uma demonstração para nós e para as nossas vidas de que mesmo salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, infelizmente ainda nós erramos. Infelizmente ainda nós tomamos decisões contrárias à palavra de Deus, contrária àquilo que nós cremos. E, portanto, a humildade nos nossos corações, portanto, sentimento de olharmos para Deus nas nossas orações. E a melhor é mesmo a nossa oração a sós com Deus, quando nós estamos no nosso quarto, a porta fechada, e que nós não precisamos mentir ou não precisamos usar palavras floreadas, como muitos fazem nas reuniões de oração. Hoje já diminuiu muito, a gente não vê mais isso, mas no meu tempo de conversão, eu, novo crente, ouvia algumas pessoas orando, até achava bonito, mas nem entendia o que ele estava dizendo, porque floreava tanto, amantíssimo, não sei isso, mas aquilo, e fugia do sentido, né? Porque muitos acham que fazendo uma oração bonita está se achegando a Deus. E nós, quando em humildade começamos a olhar a palavra de Deus, aprendemos de que para as nossas orações chegar na presença de Deus, é necessária a atuação do Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis expressa o que nós queremos dizer. E, portanto, irmãos, uma oração humilde, uma oração simples, não tem nada de errado, desde que seja feita de coração. Lembro-me quando me converti, um rapaz também se converteu, e ele era da pá virada. Ele teve muitas atitudes erradas, mexeu com droga e muitas coisas. E a oração dele foi muito simples, que na hora eu achei que a oração dele tinha sido errada, porque ele disse: ó Deus, eu sou um abacaxi, me descasca. E eu falei: mas que oração mais sem pé nem cabeça. E hoje eu olho que ele fez uma oração sincera do seu coração, porque, meus queridos irmãos, e principalmente as minhas irmãs, como é difícil descascar um abacaxi. E ele se julgava uma pessoa com muitos problemas, com muitas coisas ruins, que Deus precisava trabalhar na vida dele. Deus precisava tirar isso dele. E Deus, ele cria que Deus iria tirar. Portanto, a nossa oração, ou quando você ouvir alguém fazendo uma oração, que aos seus olhos e aos seus ouvidos pareça uma oração sem nexo, deixa
Deixa, porque mais à frente o Espírito Santo vai nos mostrar que é uma oração sábia. E no caso do publicano, ele não tinha palavras. No caso do publicano, ele simplesmente diz: ó Deus, tenha misericórdia de mim. O peso do pecado sobre esse homem abriu seus olhos espirituais para poder ver que a misericórdia vem do Senhor. O fariseu, com a sua arrogância, o fariseu, com a sua atitude, impediu a atuação do Espírito Santo na vida dele. Quando nós usamos de jactância, quando nós usamos de arrogância na presença de Deus, o Espírito Santo não atua. Mas quando nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como dizem Filipenses, mesmo sendo em forma de Deus, não ousou ser como Deus, mas humilhou-se à forma de servo. E na cruz do Calvário, ele deu a sua vida por nós, pecadores. E assim, meus irmãos, quando nós chegamos na presença de Deus, temos que tirar a arrogância, temos que agir com humildade. E se tivermos, porventura, se alguém estiver me ouvindo e sente que muitas vezes age com arrogância, ora, peça a Deus, porque já é uma atitude de humildade quando você, em oração, fala assim: Deus, eu sou arrogante. Tira essa arrogância do meu coração. Porque nós sabemos quando nós agimos com arrogância. Quantas vezes, muitas vezes, eu mesmo já me peguei agindo com arrogância. Quando você vai comprar alguma coisa e a pessoa diz que tem, depois vem com uma outra coisa, não, isso eu não quero. Não é... A gente pode dizer, não é isso bem que eu estou pedindo, uma outra coisa. Mas muitas vezes agimos com arrogância, não é verdade? Aí os irmãos que são do comércio, irmã Marli, Chebeque, todos vocês aí que estão no comércio, o Milton na entrega de cargas, sabem muito bem o que eu estou dizendo. Que pessoas, né, chegam a nós com arrogância. E muitas vezes nós podemos chegar com arrogância. Porque se acha que está pagando, eu estou pagando, eu quero isso, eu quero aquilo. É lógico, nós devemos escolher o melhor. Não estou dizendo que não devamos, ou que vamos levar qualquer coisa. Não, nada disso, meus irmãos. Mas que a gente deva agir com humildade. No nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente pensa, na oração. Sim, a oração é nós com Deus. Mas e no nosso dia a dia, no nosso trato? E eu mesmo vejo que muitas coisas eu preciso mudar. Eu peço a Deus a misericórdia para que Ele mude. E é na sua misericórdia que nós entendemos e vemos as suas maravilhas. E o publicano, ele estava ali na presença do Senhor, rogando por misericórdia. Ele não disse as benfeitorias que ele fazia ou as coisas boas que ele fazia, porque ele via que nada do que fazemos é bom. Uma vez chegaram diante de Jesus e falaram: bom mestre, e olha que Jesus é bom. Mas ali ele estava se colocando para que a pessoa vivesse. E ele diz: quem é bom? Somente Deus é bom. E sabemos que Jesus é bom porque Ele é Deus. Então não temos discordância sobre isso. Mas Ele quis mostrar que muitas vezes nós chamamos uma pessoa de boa porque também nós entendemos que somos bons. E é importante que nós venhamos a entender e compreender a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Pois o fariseu reconhecia os seus pecados, ele reconhecia a sua incapacidade e a sua condição de perdido. Como nós vemos em Romanos 3, 23. Estamos separados de Deus, estamos separados da glória de Deus. Ou melhor, estávamos, né, meus irmãos? Estávamos separados da glória de Deus, mas pelo amor do Senhor Jesus Cristo, pela graça bondosa e a misericórdia, nós fomos alcançados. E, portanto, quando nós também agimos como este publicano, quando nós um dia na nossa vida reconhecemos
que éramos pecadores, que estávamos perdidos e clamamos por misericórdia. O Espírito Santo nos concedeu a sua misericórdia. E ao pedir misericórdia, ele pede um remidor. Isso é fato. A questão do Evangelho é simples. O Evangelho é as boas novas. Para quem é o Evangelho? Para quem é a salvação? Para o perdido. É mesmo aquele que está afogando no meio do oceano. E o que ele grita? Socorro, socorro. O que vier para socorrê-lo, um barco, um navio ou uma boia, já é socorro. E quando nós gritamos, e quando estávamos perdidos por socorro, veio as boas novas do Evangelho da salvação em Jesus Cristo. E o Senhor Jesus conclui: o publicano desceu justificado, porque viu sua condição e suplicou a Deus por socorro. O fariseu continuou achando que não precisava da salvação, não precisava de Deus. A sua religiosidade e os seus atos eram suficientes. Qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Que Deus abençoe os amados irmãos e que possamos, nesta manhã, olharmos para as nossas vidas e no transcorrer da semana buscarmos agir com mais amor, com mais carinho, com mais devoção, buscar olhando para as pessoas com compaixão, olhando para as pessoas e pedindo que Deus dê a sua misericórdia para aqueles que ainda não têm Jesus Cristo. Amém? Oremos. Pai de amor, obrigado por esta manhã tão bela que o Senhor nos concede. Obrigado pela tua graça, misericórdia, Deus. Obrigado pelo sol, pela chuva que o Senhor nos manda. Porque, Deus, são tão bênçãos que muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Olha, Deus, nós temos visto as pessoas criticarem o nosso país, criticarem as autoridades, e não vemos, ó Deus, que o Brasil é um dos maiores, ou o maior exportador de grãos e tem alimentado o próprio país e o mundo. Olhar, ó Deus, que o Senhor tem nos dado a tua graça, que na nossa casa não tem faltado o alimento, e que nós temos de olhar com misericórdia para muitos que ainda não têm o alimento necessário nas suas casas. Ó Senhor Deus, dá a tua graça, a tua bondade, ensina-nos, ó Deus, no dia a dia, a agirmos com humildade e vermos as tuas maravilhas, podemos ver a ti, Senhor Deus. Obrigado, Pai de amor. Nós agradecemos, nós oramos e pedimos, Senhor Deus, pelos enfermos. Esteja, Senhor Deus, colocando a sua mão sobre todos aqueles que estão precisando da sua graça. Estenda a sua misericórdia sobre o irmão Douglas. Fortaleça o Deus e dê a ele a alegria da salvação, de poder, ó Deus, compartilhar de tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida, Senhor Deus. Tire tudo aquilo que tem atrapalhado uma plena comunhão, Senhor Deus, nossa para contigo, Senhor Deus. Coloque a sua mão sobre a irmã Eva, coloque a sua mão sobre a irmã Hébia, sobre a irmã Regina, a irmã Zoé, sobre os irmãos que estão enfermos, ó Deus. E Pai, nós suplicamos a Ti, pela Tua graça, que o Senhor continue dando o seu amor e a sua bondade, e que nós sejamos portadores das boas novas de Cristo. Obrigado, Pai de amor, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.